Muito bem, são 7h18. Estamos estabelecendo contato com o jornalista Aloysio Abreu e já ele inicia esse programa aqui conosco. E do outro lado da linha, né, em sistema de videoconferência, usando aí os aplicativos necessários para isso, está o delegado titular da 146DP. Eu falava agora há pouco aqui que ele é jovem, ele riu, acho que ele ouviu lá no som que vazou, né? É o doutor Pedro Emílio Braga, né? E tem feito um trabalho aí, né, que chama a atenção na 146DP, que é uma das maiores abrangências aqui da região. Eu quero só trazer o bom dia dele, cumprimentá-lo e daqui a pouco a gente entra na pauta aí junto do Aloysio Abreu. Doutor Pedro, bom dia, é um prazer recebê-lo, né, mesmo que seja assim, sistema de videoconferência, de Skype, aqui no Folha no Ar, primeira edição, né, num momento aí de tanta dificuldade, mesmo assim é bom poder falar com o senhor. Bom dia. Bom dia, Cláudio, sempre um prazer estar aqui com vocês, né, com o Grupo Folha, principalmente nesse momento onde a gente enfrenta essa epidemia e a conscientização da população é mais importante do que nunca. A gente, para a gente não entrar na pauta aqui, não furar, né, as perguntas aí do Aloysio e da pauta, para que o programa seja, né, desenvolvido de maneira, né, correta, a gente pode falar justamente sobre alguns assuntos, até aí, claro que relacionados a isso. É muito difícil a gente ver o mundo inteiro lutando contra o coronavírus e no Brasil essa divisão, né? Essa coisa complicada, a população fica meio que perdida. Os parentes da gente mais próximo também, eles comentam. É para fazer o quê, afinal? É para ir, é para não ir, é para ficar, é para não ficar? Como é que a gente faz? É muito complicado, né, nesse momento. A desinformação acho que é um complicador preponderante aí nessa disseminação do vírus, não, doutor? É extremamente difícil, né? Acho que está muito claro para todos que o posicionamento da nossa autoridade máxima federal, o presidente da República, acabou impulsionando esse racha na opinião pública, né? E assim, levando-se em consideração que o mundo como um todo, né, está muito certo da estratégia a se seguir, que é justamente o isolamento social, né? Acho que estamos num momento onde não só a cidade, não só o país, mas como o mundo luta uma guerra, né, contra um agente biológico, e a união se faz mais necessária do que nunca, né? A gente luta uma guerra em diversas frentes. Temos, né, a frente médica, temos a frente de segurança pública, né, na manutenção da ordem social, temos a frente de combate da imprensa, que é a conscientização, que é mais relevante do que nunca, e precisa ficar claro, né, para essas pessoas que elas não estão colaborando, né? E um grupo que, diga-se de passagem, faz muita falta do lado de cá, né, daqueles que estão lutando a guerra na forma como ela precisa ser lutada, né, com isolamento social, buscando diminuir os fluxos de disseminação. A gente sabe que o risco econômico é muito grande, mas é preciso que essas pessoas entendam que todo esse prejuízo econômico, essa desaceleração da nossa economia, ela não decorre do isolamento social, ela decorre da pandemia, né? E ela é inevitável, independentemente de se faremos o isolamento social agora ou depois, a partir do momento que a gente tiver a aceleração desses casos, ele será necessário, né? E se deixarmos para levar a efeito esse isolamento num segundo momento, certamente ele será muito mais duradouro e o prejuízo econômico será muito maior. É uma situação que deixa a gente mais perplexo ainda ver essas autoridades batendo no contra. Agora, por outro lado, a gente vê também a necessidade do nosso povo, né? Ontem o presidente da OMS foi questionado sobre isso também, não sei se o senhor chegou a acompanhar. Aliás, ontem eu tentava falar com o senhor durante a tarde, aí o senhor falou: Cláudio, a coisa aqui está pegada,
Né, O dia estava difícil. teve muito movimento ontem, voltando aí a sua diária, e depois eu volto aqui ao MS. Ontem a coisa ficou complicada ou rotineiro? É rotineiro, né? Rotineiramente complicada, né? Nós temos, vocês devem imaginar uma demanda grande em Guarulhos, Quantos né? Em municípios função. são? São Hã? quantos municípios a abrangência aí da Não, 146DP? a abrangência é apenas sobre Campos, Gua- né? É o plano precisamente a partir do Rio Paraíba até a divisa com o estado do Espírito Santo, né? Pegando Travessão, Morro do Coco, Santo Eduardo, Santa Maria e toda a área urbana, tá. né? Ali É no, de Guarulhos. é no plantão que abrange outras áreas, né? Que aí pega tudo, né? Isso, Ah, exatamente, perfeito, né? perfeito. Os plantões de área no final de semana, a gente Final de se semana. reveza na realidade com a 134, que é a delegacia do centro, e aí a gente passa a abranger São João da Barra, São Francisco de Itabapuana e São Fidélis. Ah, isso, mãe do céu, é muita coisa, né? É, E, é um pouco mais de serviço. mas o fim de semana é considerado mais tranquilo para ter essa divisão assim? Eu não entendo bem essa coisa. Não, não é questão, é questão do reduzido número, né, de delegados que acaba obrigando, né, dentro de uma organização para que se atenda, né, o número de horas trabalhadas dentro de um patamar razoável, que seja realizada essa aglutinação, né, e aí uma única autoridade policial fica responsável por toda essa área, mas que permanecem, né, com suas delegacias em pleno funcionamento 24 horas. Ah, perfeito. E hoje também já tem, cada cidade dessa já conquistou a sua delegacia. Né? Italva, acho que Cardoso, não sei se tem, me falha a memória, mas Italva eu sei que Metade da tem. delegacia de Italva abarca Pega Cardoso também. Cardoso. É também porque ali são dois municípios considerados de porte pequeno, né? Então não precisa também de uma em cada um. Né? Isso, isso. E aí o Só para você índice. ter uma ideia, a delegacia a 146, né, ela atinge aí aproximadamente 200 mil habitantes, né, entre o Rio Paraíba e a divisa com o estado do Espírito Santo. Então, realmente é bastante coisa, né, sobretudo pelo fato de que aqui na nossa região nós não possuímos delegacias especializadas, né, então acaba que a gente trabalha com aquela clínica geral, vai de homicídio a roubo de carga, a roubo de veículo, enfim, organizações criminosas, toda a Vou, gama de cursos. pois não. Voltando àquela pergunta que eu fiz, quantas cidades o senhor é responsável? O senhor é responsável por uma região só, de uma cidade, mas em compensação, se for multiplicar, dividir, aliás, né, o índice populacional aqui da região, o senhor toma conta de várias cidades ao mesmo tempo. Italva e Cardoso tem 30 mil habitantes, os dois juntos, né? Então, se Sim. for levar nessa questão aí. Agora, é muito complicado, porque nos momentos normais aí, né, a gente já sabe que tem as dificuldades da estrutura da polícia. Eu fico imaginando agora como é que não está a cabeça de vocês aí para enfrentar essa pandemia. Por um lado, a gente atua hoje com uma redução no número de servidores, né? Porque uma vez que, diferentemente da Polícia Militar, nós trabalhamos dentro da delegacia, né? As investigações são levadas a efeito, claro que com diversas diligências de rua, mas no ambiente de sigilo, no ambiente interno, né? Através de uma série de medidas de inteligência, sobretudo. Então, é claro que foi necessária uma redução, né? Até para resguardar a saúde e diminuir o risco de disseminação de doenças, né, dentro da própria delegacia de polícia. E, por outro lado, né, é claro que o estado de pandemia traz um aumento da gama de delitos a se combater, né, e principalmente de medidas administrativas a se tomar. E, naturalmente, não tem período de. Porque para violência é um negócio complicado, porque não tem período de pandemia, não tem período de coronavírus, não tem período de enchente. Aliás, são nesses períodos que a coisa fica complicada. Enchente, por exemplo, tem um exemplo aqui de Três Vendas, né? Quando enche muito, o pessoal sai das suas casas. Incrivelmente, a gente consegue ver aquela coisa de que tem gente que ainda invade a casa dessas pessoas humildes para cometer lá os seus delitos. Exatamente. Muitas pessoas vivem do crime, né? Eu costumo dizer que como se fosse, né, um grupo de trabalhadores informais e de empresas
que se dedicam a uma determinada atividade ilícita. Então, o ganho deles depende, né, do desempenho daquelas ações criminosas. Então, com certeza, assim como os comerciantes, né, alegam, né, toda a sua dificuldade hoje, né, diga-se de passagem, lamentável a situação que passa o comércio, o empresariado local, né, nacional e mesmo mundial. Esses criminosos também precisam buscar, né, ou querem buscar a sua forma de ganho e vão prosseguir praticando crimes no sentido de garantir a sua subsistência, né, dentro dessa atividade criminosa. Ontem mesmo um cidadão foi preso, tá aqui na capa da Folha da Manhã de hoje, detido pela PM com pés de maconha. O cara tá plantando maconha em São Francisco. A coisa é séria, o negócio é complicado, né? Então, assim, o movimento não... Agora, recentemente, semana passada, foram 80 quilos de maconha apreendidos também pela polícia em Campos, né? Então, a criminalidade não para, né? Sim, a questão do narcotráfico, principalmente, né? A gente tem que, enquanto houver pessoas em busca de entorpecentes, haverá traficantes, né? A gente sabe aí que, historicamente, há milhares de anos, a sociedade tem, sim, uma atração por drogas, por entorpecentes. Isso não mudou e nem mudará. Então, enquanto houver demanda, certamente haverá oferta. Doutor, enquanto a gente tenta estabelecer o contato aqui com o Aloysio Abreu, deixa eu dar só um start aqui nessa pauta e naturalmente depois ele conduz aí da forma, né, peculiar. Existe redução de crimes nesses tempos de Covid-19? Bom, coincidentemente ontem, a gente está fechando o primeiro trimestre do ano, né? E coincidentemente ontem eu analisava um comparativo do primeiro trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2019, em números, né? E, sobretudo, o mês de março de 2020 em relação ao mês de março de 2019. Sobretudo em crimes patrimoniais, né? Em especial no crime de roubo, a gente pode perceber uma redução drástica, né? Superior a 60%, e que, na minha forma de ver, decorre justamente da diminuição do fluxo de pessoas na rua, né? Aquele ditado, a oportunidade faz o ladrão, é muito verdadeiro, e com a diminuição de oportunidades, não só a gama de crimes, a gama de oportunidades, ela se tornando menor, o criminoso vai ter mais dificuldade de encontrar, né, o acesso a essa subtração violenta, e, por outro lado, também o policiamento ostensivo, que aqui em Campos é muito bem feito pela Polícia Militar, comandada pelo Tenente Coronel Henrique. Ele acaba ganhando um maior vulto, né, e com isso a gente encontra essa redução, mesmo levando em consideração que a gente possa também encontrar um aumento da subnotificação, em função da redução também da atividade de registro. Sem dúvida isso não alcançaria números dessa ordem de 60%, então a gente chutaria um número entre 35% e 45% de redução. Ótimo. Aquela história, né? A ocasião faz o ladrão, prevalece sobre tudo nessa situação aí. A pessoa tá na rua, né? E tá dando mole ali com o celular, porque às vezes a gente relaxa, né? A gente esquece da violência e quer resolver os nossos problemas e para no meio da rua, ou anda na rua com o celular, atendendo o celular, ou com, né, uma certa... vamos dizer assim, facilidade de local, por exemplo, andando em locais mais afastados, sozinho. Então, principalmente mulher tem isso também, né, doutor? Tem essa questão de índice de violência e de roubos e furto contra a mulher também, né? Os bandidos aproveitam que a mulher está sozinha e aí é um alvo mais fácil, né, literalmente. Exatamente. O roubador, né, ele anda à procura de oportunidades e possíveis brechas no policiamento ostensivo, né? Brechas aí no sentido de que é impossível que a polícia militar esteja em todos os lugares,
Então, realmente, ele vai buscar se beneficiar primeiro dessa oportunidade, né, da subtração e depois da brecha no policiamento ostensivo, já que ele, em regra, vai buscar essa subtração uma vez que ele consiga projetar ao lucro. Aqui tem o PC que tem o retorno aqui do Face, tá do outro lado ali, não tá meio longe, mas eu tô conseguindo enxergar. Uma mensagem aqui, eu acho que é do Newton Molim. Newton Molim Pontes. É Milton? Isso. Newton Molim Pontes Filho. Dando parabéns ao senhor. É aniversário hoje ou. É sério? É meu aniversário hoje. Eita, só. Então hoje. Mas não pode fazer festa, né? Que sorte, doutor. É verdade, é verdade. Se eu perguntar quantos anos vai ficar chato, mas que é novo, para quem não está acompanhando o Face, está só ouvindo a rádio, o doutor é realmente jovem, mas que bom, parabéns, oportunidade 34 bacana. 34 anos de idade, Cláudio. 34? Isso. Um garoto, tá começando a carreira aí. Aliás, o senhor já foi delegado adjunto da aqui da 134, né? E da 146. Sim, eu na verdade iniciei, né? Tive um curto período na divisão de homicídios da capital, depois vim a Campos, iniciando como assistente na 146, Guarulhos, por 2 anos, depois eu estive no centro durante mais de 2 anos, e agora retorno ao 146 já na qualidade de delegado titular. Isso aí naturalmente é decorrência da carreira e, evidentemente, que da forma de trabalhar. Agora, hoje, tem algum plano nesse momento em que há uma diminuição, como o senhor chegou a citar aí, de 35%, 30%, 35%, mesmo que seja, né, aproximadamente, há algum plano específico assim, para trabalhar nesse período? Não entendi a sua pergunta exatamente. Um plano, porque na verdade o que ocorre? Diminui a violência, certo? Diminui o número de ocorrências. E aí a polícia fica, vamos dizer que fica com um tempo maior, né? Você tem menos ocorrências, você pode investir mais na elucidação de casos. Como é que está essa situação? Ou existe algum outro plano que a polícia está desenvolvendo para ajudar no combate? Porque vem aí ainda outros assuntos, como por exemplo a fiscalização de quarentena, que a gente vai falar mais na frente, mas nesse meio tempo, enquanto não tem a necessidade tão dura de fiscalização, há possibilidade disso acontecer? De aumentar a elucidação? É importante salientar, Cláudio, que essa redução ela é de nicho para nicho. Né? Se você, como eu disse, dentro dos crimes patrimoniais, a gente observou essa redução drástica, por isso eu salientei ela. Mas se você observar na atividade de organizações criminosas, sobretudo narcotraficantes, elas seguem dentro do seu fluxo usual, né, de criminalidade. Então, nós temos aí diariamente o mesmo fluxo, né, de autos de prisão em flagrante, pelo crime de tráfico, pelo crime de porte irregular de arma de fogo. Homicídios também não tiveram redução, sobretudo porque são decorrentes da atividade narcotraficante, né? Então, a gente segue atuando, né, em crimes mais graves, em crimes que, sobretudo, crimes violentos. Se a gente olhar a nossa produtividade operacional de março, né, que diz respeito ao número de prisões realizadas pela delegacia, não tivemos nenhuma redução. Né? Inclusive, ela foi maior do que, por exemplo, a de fevereiro, né? Onde nós tivemos também uma produtividade operacional considerável. Então, foram muitas prisões realizadas pela unidade, justamente no sentido de manter controlado o cenário de crimes violentos na circunscrição de Guarulhos, ainda que no crime de roubo, especificamente, a gente tenha tido uma redução maior. Mas diversas atividades prosseguem. É importante salientar, como eu disse, que o foco principal do trabalho de policiamento repressivo, né, da atividade de polícia civil, ela segue dentro da delegacia. Então, nossas investigações não estão paradas, a gente segue com investigações, sobretudo investigações de maior vulto, né, aquelas
sobretudo levadas a efeito contra organizações criminosas, e sem dúvida, encerrado esse período de quarentena, nós retornaremos aí com força máxima e diversas operações. Tem alguma baixa na sua equipe aí por conta do coronavírus, não, né? Nós já tivemos baixas por casos suspeitos, mas, ao que tudo indica, né, e seguindo as orientações de permanência em casa dentro de um cenário de sintomas leves, essas pessoas elas já estão curadas, a primeira já retornou ao trabalho ontem, e as demais têm tudo para retornar aí, já que já estão bem. Perfeito, porque na questão do Corpo de Bombeiros há um número, né, significante de baixas na capital, e há a possibilidade também de sair de Campos parte do nosso efetivo para atuar no Rio. Então há toda a necessidade aí de apoio também à capital. Então você já viu como é que é a nossa preocupação, como é que fica. Tirar da onde já não tem é muito complicado, né? Muito difícil. O delegado, sim, pois não, delegado. Não, eu ia apenas concordar com você. Realmente aqui a gente, sobretudo no que tange a Polícia Civil, a gente já atua num efetivo extremamente reduzido, a gente entende as dificuldades do Estado, mas realmente, e também não acredito que seja o caso de nenhuma determinação no sentido de retirar policiais civis da atuação aqui na cidade. Perfeito. Tomara que siga assim. Bom, são 7h39, você está ouvindo a Folha FM, nós estamos conversando ao vivo com o delegado Pedro Emílio Braga, titular da 146DP, e em instantes a gente estabelece aí o contato com o jornalista Aloysio Abreu. Tem várias perguntas, inclusive, no grupo do Folha no Ar, primeira edição, né? Mas eu quero reservar para que o Aloysio faça aqui a sua apresentação dessas perguntas. Tem o pessoal também participando com a gente no Face. Aliás, aí eu posso falar aqui do meu particular aqui, quem mandou uma mensagem inbox aqui foi o Dr. Rodrigo Stellet. Não sei se o senhor conhece, ele é da OAB São Fidélis. E ele diz aqui o seguinte: em tempo de pandemia e isolamento, a Folha FM tem prestado relevante serviço à população de Campos e região. Parabéns ao Grupo Folha. Excelente entrevista hoje com o Dr. Pedro Emílio, assim como a de ontem com o Dr. Carlos Alexandre. O papel nosso, a gente tem que juntar forças, né? A sociedade civil organizada precisa se organizar, não, doutor? No sentido de trabalhar forte contra essa pandemia, né? Não, exatamente. Eu penso que somente com a união de todos os setores, né, e mais uma vez me dirigir diretamente, né, ao setor do empresariado local, do comerciante, que a gente sabe que vai sim, né, pagar a maior parte da conta, né, em função da redução da atividade econômica. Então, mas não há outra alternativa, né? A gente precisa que todos estejam imbuídos do sentimento público de colaborar, de efetivamente se esforçar e entender onde pode colaborar para esse esforço total, né? E que somente assim nós conseguiremos atravessar esse período com o menor número de baixas, né? A gente sabe que a vida precisa prevalecer, né? Ainda que exista o prejuízo econômico, posteriormente conseguiremos correr atrás novamente e chegar ao mesmo grau de sucesso que se encontra agora. Então, o momento é de resiliência, né? É de isolamento, sobretudo no sentido de proteger aquelas pessoas mais vulneráveis, né? Nossos idosos, todo mundo tem o pai, tem uma mãe em casa, né, tem um avô, uma avó, como o doutor Marcelo Lessa falou, né, quanto que vale a vida deles? É algo incomensurável, então realmente não resta alternativa, como já ocorreu em outros momentos históricos, né, de que todos permaneçam em suas casas, não saia, não vá à rua, porque essa é a única forma da gente conseguir sucesso nessa empreitada tão difícil. E o mais difícil aí é que a gente consegue ver naturalmente é a parte comercial,
que não é fácil para ninguém, a gente sabe muito bem disso, o senhor já acabou de dizer agora, né, que todo comerciante, né, e principalmente o microempresário individual, o pequeno empresário, ele tem uma dificuldade diária. Como, né, a gente sabe muito bem, é uma luta diária para sobreviver. E depende daquele movimento, daquele dia, para comprar o estoque para o outro dia, né? E também para comprar o alimento que vai para casa, para pagar as suas contas, enfim. Aí entra as ações, como a gente falava agora há pouco, da Organização Mundial de Saúde, que fala que os governantes têm que estar preocupados com essa classe e fazendo efetivamente alguma coisa de importante para ajudar essa classe social. Não, exatamente. O poder público, agora mais do que nunca, né, vai ter que se debruçar sobre medidas que efetivamente consigam resgatar esses pequenos empresários, né, até como forma de reestimular, né, num primeiro momento, a economia, mas, sobretudo, de garantir subsistência a essas pessoas, né, que com muita dificuldade lutam no dia a dia e não podem ser abandonadas nesse momento tão difícil, né? O governo federal tem recursos, né, sobretudo o governo federal, que tem uma capacidade econômica maior, mas, assim, de forma geral, todos os entes, né, certamente precisarão se debruçar sobre estratégias, né, para reerguer esse nicho da economia. Perfeito. Bom, vamos fazer um intervalo comercial rapidamente e eu volto, e aí sim a gente destrava aqui a pauta aqui e entra com as perguntas também que estão lá no grupo do WhatsApp, né, e também no Facebook. Ok, doutor Pedro? Perfeito, eu aguardo. Muito obrigado aí pela paciência, e doutor Pedro, que está fazendo aniversário, ganhou hoje de presente uma entrevista logo desde 6h40 da manhã que nós estamos aqui conversando. Mas também eu acho que deve ser rotina do senhor acordar cedo, não? Eu costumo acordar por esse horário, 7 horas. Uhum. Perfeito. Não tão cedo como hoje. Não tão cedo como hoje, mas tão cedo. Mas hoje é um dia especial. Bom, são 7h46, olha, tem muitos temas aqui importantes. Essa questão da tensão social, que é muito complicado de falar, caos e essa coisa toda, eu acho muito tenso a gente falar isso agora mesmo, acho até, né, meio não é que seja precipitado, mas inconveniente, para não criar nenhum alarde, né, para não criar aquele pânico, mas tudo isso a gente sabe que, né, pode acontecer aí o pior. E eu quero entrar nesse assunto também, a gente vai falar mais detalhadamente com o doutor Pedro Emílio Braga, que é o delegado titular da 146 DP, no próximo bloco, às 7h47 em Campos. Ei, a Campos Delivery faz o